Boa noite, minhas riquezas. Eu estou muito brava com o Instagram que ontem eu não consegui fazer a live sobre rompendo o ciclo de endividamento, né, com o Genésio, que é um dos autores aqui do livro do Adeus Dívidas, mas hoje eu tenho fé de que tudo vai dar certo, a internet não vai me passar uma rasteira e nem o Instagram vai ficar de bug aqui com a gente. Mas, minhas riquezas, muito boa noite. Bora tentar aí, né? Bola pra frente. Deu um ruim ontem na live, mas hoje vai acontecer. E, basicamente falando, eu tô muito orgulhosa, então, de trazer pra vocês aqui o livro o Adeus Dívidas, que é uma obra, né, que foi justamente coordenada por mim e pelo Matheus, nós daqui da TEM Educação Financeira. Tem até o loginho aqui atrás da TEM. E basicamente falando, é uma obra de autoria coletiva. Nós somos 28 autores, né? Eu também escrevi no livro, além de coordenar. E nós somos justamente planejadores, educadores financeiros, advogados, psicólogos, o pessoal da área comportamental. Temos também contadores, pessoas de diversas áreas profissionais que estão aqui justamente para poder a gente, né, bater um papo e, né, escrever capítulos, cada capítulo um tema sobre, né, um tema que vai ajudar vocês a saírem das dívidas. Eu comecei aqui. E o nosso convidado, estou avisando justamente ele, né, que ele vai entrar e a gente vai falar de um capítulo que é dele, que é o capítulo número 15, né, que é o Rompendo o Ciclo de Endividamentos. E o Genésio, ele é justamente uma das pessoas, um dos autores que topou participar desse projeto. O livro, ele foi lançado na sexta-feira, foi um lançamento nacional que aconteceu oficialmente ali em São Paulo, e justamente a gente tá aqui fazendo a divulgação. Então, ou seja, ele tá fresquinho, o nosso livro, acabou de chegar, tá na mão, e algumas pessoas que já adquiriram, a gente na mão dos autores especificamente, a livraria ainda vai disponibilizar na livraria, né? E a gente vai estar, a livraria é ótimo, né? A editora ainda vai disponibilizar nas livrarias, e então a gente fez todo esse processo de pré-venda e as pessoas que já adquiriram vão estar recebendo em casa, então, com o autógrafo. E o Genésio, então, que já chegou, o nosso autor, vai falar, bater um papo hoje aqui com a gente, que era para ter sido ontem, mas não tem problema, vamos tentar hoje aqui, sobre o capítulo dele. E eu já vou tentar, né, rezemos, cruza os dedos, vamos ver se vai dar certo, Genésio. Dessa vez tem que dar certo, não é possível que a internet está com um sinal bom, só se o Instagram bugar a gente. Bora lá. Tá maravilhosa, bora lá, vai dar certo, Genésio, vê se tá aparecendo para você. Pera aí, que agora a minha câmera tá. Ah, agora sim, hoje tá legal. Hoje Hoje, tá bom. hoje tá bom. Hoje eu lhe vejo, você me vê, lhe ouço. Perfeito. Exato. Devia ser alguma coisa. O Instagram, a internet, é só rasteira na gente, né? É banco, é coisa de banco querendo que a gente não Já tire o povo da dívida. o seu JP Morgan, alguma coisa assim, querendo derrubar a gente. Com certeza, Genésio, que bom. Obrigada novamente, assim, né? Desculpa por ontem, você que já sabe como é que funciona os Instagrams da vida e quem sabe faz ao vivo. Obrigada hoje por você estar disponível para a gente conversar e deixar essa live aí para o pessoal justamente saber do seu capítulo. Eu tenho várias perguntas para você. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a sua disponibilidade, né? Porque assim, a gente tinha programado ontem, a vida acontece, tem várias outras coisas para a gente fazer, né? Mas casou da gente estar hoje também com a agenda um tanto quanto mais livre, né? Ninguém está desocupado, desocupado é diferente de livre. Mas a gente conseguiu ajustar aqui e estamos aqui de novo. Então, assim, ontem eu já falei um pouquinho de algumas coisas, mas hoje a gente vai falar de outras, né? E como eu já falei, se deixar, todo dia eu faço uma live e vai falando coisas diferentes. Então, não tem problema não, a gente está aqui para conversar mesmo. Isso é coisa de professor mesmo, né? Que a gente vai falar da sua formação, né? Inclusive, eu acho que eu nem dei boas-vindas pro pessoal, né? A Ariana, né? Targuino, Mirella, Matheus tá aí, né? Tem investimentos, Maitê, Deus, olha aí, Gisele. grande Matheus, tá aí, ó. Isso aí, gente. Inclusive, né? O que que vai acontecer? Pessoal, né? A live, então, né?
se quiser compartilhar com a galera, tem uma setinha, né? Uma setinha para cima, ali você consegue compartilhar. A gente então vai falar de um dos capítulos do Genésio, tá? Para o pessoal que está chegando aí, que justamente é um capítulo sobre rompendo o ciclo de endividamento desse livro do Adeus Dívidas. E manda para o pessoal, avisa aí que está acontecendo a live, porque vai ser repleta de conteúdo. Mas, Genésio, enquanto o Vai pessoal ser. compartilha, fala pra... Tem tempo que a gente não faz uma live juntos, assim. Lá no começo a gente fazia muito, pandemia, né? A gente toda vez fazia live, quase toda semana tinha live com o Genésio. Mas faz um tempo que você não aparece aqui, tem muita gente nova na página. Se apresenta. Aliás, eu acho que eu vou te apresentar e você disse é isso aqui, ó, que tá escrito, gente. O homem, ele não para de estudar, não. Pode falar. E que tá bem, eu acho que tá legal que tá aí. Gente, se prepara com currículo. Olha, se alguém tiver com vaga de emprego, né, Genésio, que não é pouca coisa. O Genésio, ele é de Fortaleza, né? Contrário de mim, que estou aqui com 50 casacos. É, Falar no formado em... começo, tá aí todo agasalhado, eu tô de camiseta aqui, entendeu? Tô com o ventilador ligado, né? Fortaleza é outra. Aqui, segundo o meu computador, tá dando o quê? 28 graus, 29, algo em torno disso. Sensação de 30, vai, é isso aí. Sorte sua, porque aqui deve estar batendo uns 10. Mas Genésio é de Fortaleza. Tem mais gente de Fortaleza aí, gente? Tem pessoal de Fortaleza? Tem gente aí do Ceará? Dá um oi aí. Então, Genésio ele é de Fortaleza, formado em administração de empresas e administração pública, ambas pela Universidade Estadual do Ceará. Tem especialização em gestão tributária pela Universidade de Castelo Branco, lá no Rio, lá na minha terrinha original. E tem o doutorado em administração de empresas pela FGV, né? Que é a Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo. Né? Muito bom. E ainda é analista de negócios e professor e blogueirinho das finanças também aqui no Instagram com a gente. Esse é um grande professor, né, não, Genésio? Estamos aqui, né? Assim, eu costumo dizer que dependendo de onde você me conheça, eu sou conhecido por alguma característica diferente, né? Então, assim, eu tenho a grata satisfação de hoje trabalhar para 4 locais diferentes. Então, não é além desse projeto aqui, né? Mas é Ó, isso. tem o pessoal A do minha Ceará formação aí, ó. basicamente é a minha formação Pessoal, basicamente é de empresas, né? Eu tive a Ariadna Brasil do Ceará, seja bem-vinda, Ariadna. E o meu trabalho em si é o trabalho de analista de negócio. Eu trabalho hoje em Brasília, mas estou em Fortaleza, né? Graças à internet a gente pode se movimentar sem sair de casa. E aí eu digo o seguinte, eu moro em Fortaleza, trabalho em Brasília, tenho outro emprego em Fortaleza, tenho outro em São Paulo e em Cuiabá. Tudo, né? Graças à internet. E me formei em São Paulo, no Rio e no Ceará também. Então, assim, a gente acaba rodando o Brasil, né? Mas é isso, assim. Então, tem a parte da docência, tem a parte de trabalho institucional, vamos colocar assim, né? E tem essa parte também da educação financeira que a gente tem trabalhado aqui no blog, aqui, né? Na internet, no Instagram e por aí vai. é isso daí, Genésio. Então, o Genésio, ele é a pessoa que prova da diversificação de renda, né, de receitas. Que existe sim, gente, que é possível, que o Genésio é a prova viva de que diversificação de receita é possível. Mas, Genésio, brincadeira à parte, realmente é que o teu currículo é de peso, né? O livro até pesa aqui na mão. Mas o que que a gente veio falar? Acho que o pessoal você se apresentou. E eu vou falar aqui, né? Tipo, já que a gente já tem um tempo que não faz live, eu sou educadora financeira. Então, na verdade, a minha base, né, é museologia. Eu sou museóloga de formação, trabalho com projetos de exposição no museu, né? Eu ainda sou museóloga, né? Eu ainda tenho uma vida dupla, né? Mas a minha atuação como educadora financeira, Genésio, a gente se conhece desde esse iniciozinho, né? Eu comecei em 2019, quando a gente começou no Instagram com educação financeira, eu fiz uma pós-graduação na área e fui jogando conhecimento aqui e atendendo pessoas, e hoje, né, tem isso tudo aí, né, graças a muitas pessoas, né, e uma dessas pessoas que também deu um super apoio no começo foi o Genésio. Ó, a Ariadna, né, disse que precisa do livro. Já falo como é que você adquire o livro.
Mas assim, então, para o pessoal que não me conhece, eu sou uma pessoa que eu e Genésio, a gente se conecta muito no propósito, né? Educação financeira, em levar conhecimento descomplicado, de uma maneira leve, estimular as pessoas a cuidarem bem do dinheiro. Acho que eu e Genésio, desde o início, né, Genésio? A gente tem um propósito muito parecido e, enfim, a gente deu uma simbiose ali, tanto é que a gente está aí desde. Gente, passa rápido, né? 5 anos, já perdi as contas, já 5 anos que a gente está juntos, né? Digo, na parceria de a gente se conhecer e trocar figurinha, não é isso? Anos já, faz tempo. Era pré-pandemia, quando a gente Verdade, não era usava pré-pandemia. máscara, quando não se falava em álcool em gel. Faz tempo isso. Faz tempo, foi antes da peste, como diz o povo. Ai, gente, mas enfim, Genésio, eu agradeço novamente. Vamos conversar sobre o seu livro. O pessoal que te perguntou, né, sobre como adquirir o livro, o que que eu recomendo? Assiste a live aqui, quando terminar. Eu não sei se você é da minha página ou da página do Genésio, né? Se você for da página do Genésio, por exemplo, chama o Genésio no inbox, né, lá na mensagem, e aí você comenda diretamente com o Genésio, tá? O livro, que aí ele manda com autógrafo para você. Ou se você for da minha página, você vem aqui comigo, né? Vai me chama lá na mensagem que vai com um autógrafo meu, né? Vai ter que escolher, não vai dar para ter Ou dos pode dois porque tá muito vir, vai longe. receber o livro. Então, tanto faz, por mim e por ela, vai do mesmo jeito. O livro vai do mesmo jeito, então você escolhe o autógrafo de quem que vai ser. Não é? Tem que mandar autografado, Genésio. Cara, você tá na bota autografado. Ainda passa um perfume assim no livro pra ficar cheirosinho. É Um isso aí. alfazema. Então, quando terminar a live, chama lá na mensagem, né? Que aí a gente explica direitinho, né? Você se encomenda o seu livro, e esse livro tá incrível, tá? De verdade. Mas, Genésio, bora parar de enrolar, né? O Bora pessoal, parar de então. enrolar, vamos falar de negócio sério aqui. Vamos falar do negócio muito sério. Genésio, eu separei um monte de pergunta para você, eu deixei até aqui colocado, né? Basicamente, assim, eu expliquei para o pessoal de que foi a coordenação foi minha e do Matheus aqui, né? Muito dá uma ideia minha de trazer uma coletânea de 3 livros sobre educação financeira. E o primeiro começando pelo de dívidas, né? E você mesmo, no teu próprio capítulo, você abre falando sobre aquela triste estatísticas que nós temos aqui no Brasil sobre que quase 80% da população brasileira está endividada. Nós temos 78% da população brasileira endividada. E o Genésio, enfim, né, como vocês sabem, ele trabalha com essa parte financeira e está aí também com essa missão de educação financeira. Mas eu queria te fazer uma pergunta, né? De o que motivou você a aceitar esse convite, porque você já está cheio de trabalho, dando milhões de aulas, corrigindo vários trabalhos. O que motivou você a aceitar aí, né, a escrever, a participar do livro, né? Mais um trabalho, além de tantos outros que você tem aí, né? E se você também já escreveu algum outro livro, se essa é a tua primeira experiência com livro, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Ah, vamos lá, com relação a livro, né, assim, você falou dos trabalhos, tem uma coisa que eu falo, Ana, assim, que trabalho eu tenho um. Eu digo sempre assim, digo, eu tenho um trabalho, que é o meu trabalho lá na Embrapa, que eu trabalho de 8 às 7 às 17, vai, 8 às 17, enfim. Esse é o meu trabalho. Esse é o que eu pago as contas, é de lá. Os outros são rendas que eu gero, mas que para mim me complementam, né? Porque eu gosto de estar em sala de aula, eu gosto de estar aqui conversando sobre esse assunto, né? Que é finanças pessoais. Então, são coisas que eu gosto de fazer. Então, assim, escrever um capítulo de livro, para mim, não é um. Não, não é nem que não é um desafio, não é um trabalho árduo, porque você fala daquilo que a gente vive, daquilo que a gente conversa, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente passou, né? É diferente você escrever um capítulo de livro técnico, que você vai ter que pegar autores e justificar e tudo mais. Assim, eu tenho um doutorado, né? Então, para você fazer uma tese, aí você tem que ler milhões de páginas e justificar cada parágrafo que você escreve, colocar os autores para conversar, aquela coisa toda. Então, esse nosso livro, ele é um livro de conversa, né? Uhum. A intenção desse capítulo de livro, quando eu aceitei participar, é que fosse uma opção para que a pessoa. Porque assim, vamos lá, a gente vai falar de dívida, né? Dívida já é chato. É chato porque ninguém quer ter. Ninguém Ninguém quer. quer ter dívida. É uma coisa chata. Aí, assim, se você faz um livro denso, técnico, ele vira chato, mais chato do que a situação da pessoa. Então, assim, tem que ser uma coisa leve, bacana, conversada, né? Então, eu aceitei essa oportunidade porque é uma forma da gente levar
uma discussão e uma reflexão, na verdade. Eu acho que no meu capítulo, a minha intenção foi deixar mais reflexões do que informações concretas, assim, 7 passos para aquilo, 5 passos para aquilo outro, tal. Vou resolver o seu problema em 3 páginas. Não, né? Assim, a ideia é que gere discussão e gere reflexão para que a pessoa possa refletir sobre a própria vida e tomar algumas decisões. Se quiser buscar a gente, a mim, você, os outros colegas autores, estamos à disposição também. Mas, assim, o pontapé inicial é que haja uma autorreflexão sobre aquilo dali. Então, a ideia, já escrevi outros capítulos de livro, mas da parte técnica, né? Assim, da parte de trabalho profissional técnico. E escrever esse capítulo de livro foi assim, muito prazeroso. É porque, como eu falei, parecia que eu estava conversando com alguém. Foi isso que eu tentei fazer na hora que eu estava escrevendo. Ah, vou aqui conversar com alguém, vou mandar uma carta. E aí comecei a escrever. E confesso que eu cortei metade para poder caber no espaço, porque como eu falo muito também, eu escrevo muito também. Quando eu escrevi, eu digo, vixe, eu passei o dobro. Aí eu cortei metade. Mas tá aí, eu tentei fazer a coisa. Acho que todo mundo teve dessa de, é tranquilo, aí de repente você escreveu o dobro e conta menos. É, a gente tinha um espaço, tá, pessoal? Assim, era um espaço travado, eu não podia passar daquilo. Aí eu passei, cortei, mas é isso daí, deu certo. Eu acho que isso aqui é bacana, Genésio. Você é uma pessoa que já tem uma baita de uma experiência com escrita, tanto é que o teu capítulo tá super leve de ler, tá muito gostoso de entender essa questão da conversa, né? De que você fala, né? Inclusive, eu até fiz vários destaques, porque eu fui lendo e rabiscando, tá? Porque eu sou dessa, né? Eu não tenho dó de livro, não. Eu sou aquela que vai marcando e vai rabiscando, justamente porque eu acho que a ideia é divulgar, né? E eu trouxe você como um convite já especial quando a Chave Mestra, que é a editora, aceitou fazer a publicação do livro, né? Eu falei, não, Genésio tem que vir. Genésio tem que vir, porque o Genésio ele tem muito a dizer. Tem muito a contribuir. E o teu capítulo ele é leve. Inclusive, eu até destaquei algumas partes assim que são do começo do teu capítulo que você fala, né? E você fala sobre essa questão da roda de conversa, né? E eu achei muito interessante. Você botou assim: não gostamos de mostrar que não estamos bem. Então você fala nessa parte de que a gente fala, né, quando a gente não está bem emocionalmente, às vezes no casamento, se tem uma situação, você até fala, mas quando né, sobre dinheiro, a gente é muito reservado sobre a nossa vida financeira. E aí, né, você faz uma série de reflexões sobre isso, sobre como a gente fala muito pouco sobre os problemas financeiros. Tanto é que é isso, quase 80% da população brasileira está endividada e você diz sobre isso, né? De cada 10 pessoas, você olha para o lado, 8 tem dívida. É todo mundo, basicamente falando. Então, e você ainda chegou e citou uma outra coisa, assim, não é porque todo mundo tem dívidas que isso é algo bom. Porque a gente acha, né? Eu acho que ontem você começou a falar sobre isso e caiu, que é essa situação de que eu também escutei isso muito, de quem não tem dívida não tem nada. Você normaliza uma situação que não é normal. Mas é que como está todo mundo assim, as pessoas elas riem, se identificam, o espelho, e aí tá tudo certo. Então tá todo mundo ruim, vamos todo mundo se abraçar e vamos afundar porque tá tudo certo. Mas não tá certo. Não é isso. Então, o teu início do capítulo ele já dá uma chapuletada assim. E aí, Janese, eu trago para você, porque assim, depois eu até posso falar de mim, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, e ia perguntar se você já foi uma pessoa endividada. Você falar um pouquinho dessa sua história, porque eu acho que tem gente que nunca teve dívidas, e tem gente que escreve esse livro aqui que nunca teve dívidas, mas a maioria já teve dívidas, né? E eu sou uma delas, e eu não sei se você já passou por essa situação também de ter dívidas, já foi uma pessoa endividada. Já, vamos lá. E aí deixa eu fazer alguns conceitos, tá, Ana? Assim, porque é pior do que o que a gente imagina. Às vezes quando a gente fala assim, fulano tem dívida, não tem dívida e tal, por exemplo, deixa eu citar aqui um caso muito comum. Se você tem um carro financiado, tá? Esse carro financiado, teoricamente, ele é uma dívida. Ele é uma dívida porque você tem um compromisso a pagar. Mas quando a gente fala assim que 80% da população brasileira, é 78 ponto alguma coisa, tá? A gente está falando 80 aqui para arredondar. 80% da população brasileira tem dívida, não é porque ela tem um carro financiado, é porque ela não está pagando as parcelas do financiamento.
Então ela tem, literalmente, ela tem, entendeu? Assim, tem contas em atraso. Não é porque tem algo a pagar. Não é a casa própria, o carro, a televisão que você comprou, o celular que comprou de 12 vezes. Não é isso. Porque se você tem uma prestação e está em dia, ok. Você não é devedor. Você é um bom pagador. Você apenas pegou um produto financeiro para antecipar uma compra. Mas, assim, você não é devedor nesse período aí que a gente está falando. O devedor é o que não está pagando. E 80% das pessoas no Brasil não estão pagando suas contas. Então, é pior do que o que a gente pode imaginar, né? E aí tá, vamos voltar, né? Você me perguntou assim, mas você teve dívidas, não tem? Como é que é e tal? Bom, quando eu comecei a estudar verdadeiramente educação financeira foi há 17 anos atrás, né? E naquela época não tinha, a gente já tinha internet, ok? Mas assim, o conhecimento ainda era muito concentrado, era muito difícil de você achar as coisas e tal. Então, você ia na livraria e o primeiro livro que eu li foi do Papa, né? Que inclusive ele estava aqui uma vez, eu tirei uma foto com ele, falei isso para ele e tal, que foi o Gustavo Cerbasi, que é um dos grandes autores, a gente não pode negar isso, né? Que é um dos grandes incentivadores da difusão do conhecimento da educação financeira no Brasil. E o primeiro livro que eu li foi do Gustavo Cerbasi. Naquela época, quando eu li o livro do Gustavo, eu tinha 26 anos e tudo que eu tinha na vida era de propriedade, era um carro novo, zero, massa, né? Mas financiado em 60 vezes. Só 60 vezes. Se eu vendesse o carro naquela data, eu comecei a ler e pensar, fazer algumas reflexões, se eu vendesse o carro, eu não pagava a dívida do carro. Então, Nossa, assim, eu literalmente... valorizou. Não, é por causa dos juros, né? Ah, sim, entendi. Eu fiz 5 anos, se eu só pagasse todas as parcelas, ia ficar mais caro do que o valor do carro em si. Ah, com Entendeu? Então, certeza. isso o carro era novo ainda. O carro, eu comprei o carro em março de 2007, comecei a fazer essas contas em abril. O carro tinha um mês de uso. Se eu vendesse o carro naquele dia, eu não pagava o débito do carro. Então eu tinha que ficar com o carro, porque o débito era muito alto. E nessa época eu estava reorganizando a minha vida. Por quê? Eu tive empresa com empresa familiar, né? E quando você está em família, você acaba usando o seu nome, essa coisa total. Então tinha muitas dívidas no meu nome. Para você ter ideia, eu cheguei a ter quase 20 cheques sem fundos, né? Porque você trabalhava muito com cheque, né? Tinha, sei lá, alguma imensidão aí de títulos protestados em cartório. Agora não me lembro mais o número, mas era assim, tipo, sei lá, também uns 15, 17 títulos protestados em cartório. E eu tinha um débito com a Fazenda Estadual que era equivalente a 10 salários meus da época, Nossa, tá? E esse daí eu tive que pagar urgente porque foi bloqueada a minha conta pessoal, né? O Estado entrou com um processo de execução de dívida pública e aí eu tive, como estava no meu nome a dívida, a minha conta foi bloqueada e eu tive que negociar em juízo para poder ir pagando aquilo dali e tal. Paguei, né? Deu certo. As parcelas eram metade do valor do meu salário. Então eu paguei aí algumas vezes, mas deu certo. Enfim, a vida vai entrando na gente, né? Então eu sempre tive uma vida muito restrita financeiramente falando. Comecei a trabalhar aos 16 anos para poder pagar o meu colégio. E desde os 18 anos, que aí eu parei aos 17 por causa de pré-vestibular, aquela coisa, aos 18 entrei na faculdade e comecei a trabalhar desde o primeiro semestre e estou até hoje, né? Até hoje, graças a Deus, estou trabalhando. Então, assim, falar de dívidas para mim é uma coisa que eu vivi e que faz muito parte da minha vida, né? Assim, da minha vida pessoal e da vida da minha casa, da casa dos meus pais, né? Então, a gente veio dessa realidade que está abordada nesse capítulo. Então, muita coisa do que eu falo é porque eu vivi e mudei, decidi mudar o rumo, que é o grande mote da proposta da minha fala é essa, assim. Eu acho que até a frase final lá no capítulo, né, fala mais ou menos sobre isso. Que não para a gente mudar o ciclo de dívidas na vida da gente, a gente tem que mudar o nosso comportamento. Não é ganhando mais dinheiro que você vai pagar as suas dívidas, não é pegando empréstimo que você vai resolver a sua condição de dívida. Porque dívida, pessoal, e eu falei isso ontem com a Ana, né, no comecinho da live, eu vou falar de novo. Não é sobre quanto você ganha, é sobre como você gasta o que você ganha.
né? A gente aqui não vai falar em valor nenhum, assim, pessoas até R$ 5.000 devem mais do que pessoas de R$ 10.000. Não! Eu conheço pessoas que ganham muito bem, e vivem endividadas, entendeu? Então, assim, porque a gente, enquanto ser humano, a gente não tem limite para gastar, né? Você começa a gastar, começa a gastar, começa a gastar, e o prazer de consumir, ele nunca é saciado. Você vai sempre querendo consumir mais, é algo melhor, porque você enjoa daquela qualidade ali. Então, é algo muito, muito complicado. Mas vá falando aqui, senão também eu tomo a tua fala e... Não, mas é importante que justamente você fala que é dessa conversa, essa vergonha que as pessoas têm de ninguém se abre sobre os problemas financeiros, mas a gente aqui, nós somos os primeiros exemplos a falar sobre problemas financeiros. O Genésio contou a história dele aí. Nossa, eu não lembrava, Genésio, realmente eu não sei, mas eu lembrei depois que você falou da quantidade de cheques sem fundo, dessas coisas, mas é que faz tempo que a gente não faz live. Mas eu também não tenho vergonha hoje de dizer, né, de que eu, servidora pública federal, né, é consignado, né? Tipo, a droguinha de servidor Padrão. público. É padrão. Muito consignado, cartão de crédito estourado, cheque especial, né? E a vida achando que eu tava, sabe? Tipo, meu Deus, eu sou a vítima do universo. Não. Foram uma sucessão, né, de mais escolhas financeiras misturada com emergências, sabe? Com urgências de coisas que a gente não se prepara, né, para aquilo que a gente não está preparado, né? Tipo, emergências com o meu gatinho, né? Foram emergências grandes. Então, a bola de neve só crescia. Então, eu também sei, entendo, a gente está aqui justamente falando para vocês como duas pessoas que hoje ensinam, que falam, inspiram as pessoas a, gente, tem saída, tem como você não ter dívidas, você pode ter uma vida maravilhosa, mas você precisa romper esse ciclo, que é o tema que o Genésio está falando. A primeira coisa é você aprender a falar sobre os seus problemas, você olhar para o lado e não achar, mas eu estou pior do que todo mundo, não está não. E, Genésio, para complementar as tuas estatísticas, né? O próprio Serasa, né? A Serasa, a empresa, né? Eles divulgam sempre um mapa da inadimplência, ou seja, aí é pior. Não é a pessoa que atrasou, não. É a pessoa que parou de pagar e está com o nome na restrição de crédito. Ou seja, ganhou um cartão vermelho, vai sentar lá no banco, vai pensar no que você fez de errado, né? 50% da população brasileira, 50, uns quebradinhos. Redondei aqui para 50% da população brasileira tem nome e restrição de crédito. Gente, o que é isso? E aí, você falou sobre essa questão importantíssima no seu capítulo, de que não é mais dinheiro que quebra o ciclo, né, de endividamento. Não é mais dinheiro que vai te levar a ter mais organização, pelo contrário, né? E eu te digo que nessas estatísticas aí, eu acho que, se eu não me engano, essa é do CNC, tá? De quando você olha essa estatística lá dos 78, quase 80% da população brasileira está endividada, quando você vê a diferença por faixa de renda, é mínima. Então, ou seja, a pessoa que ganha 3.000, 5.000 reais para uma pessoa que ganha 30, a diferença é de 3 pontos percentuais, 3%. Ou seja, não é a quantidade de dinheiro. A pessoa está atolada de dívida lá no topo da pirâmide, mas aqui na base também. Ou seja, não é dinheiro, é alguma outra coisa. Que eu acho que é muito sobre o que você fala sobre o comportamento aqui, né? Não sei se eu peguei o gancho bem aqui, mas a ideia era essa, né? De justamente a gente, o Genésio, falar aqui sobre o que ele vai trazer. Tem mais pergunta aqui, mas para mostrar de que é algo que não há mais, não é sobre dinheiro, ter mais dinheiro. E não é uma outra dívida que vai solucionar a tua dívida, né, Genésio? Você fala também disso no seu livro. Exatamente, Ana, assim, assim, vamos fazer um parênteses, né? Não vou aqui romantizar também a restrição financeira, né? A gente sabe que tem pessoas que ganham pouco, realmente, assim, quem está ali na base do sistema financeiro, que ganha um salário uma coisinha, e aí tem de cônjuge, filhos e tal. Eu sei que esses casos são casos, às vezes você tem uma pessoa doente na sua casa, que tem uma demanda muito específica, ok. A gente sabe que esses casos são bem mais complicados. Mas, assim, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que têm uma renda razoável, vai lá, né? E o problema é que a gente quer viver fora da nossa realidade financeira. O conceito de felicidade, de satisfação, é algo subjetivo. E o que é que a gente faz? A gente quer ter felicidade e satisfação de acordo com o que a gente olha na vida do outro. E a gente olha
para nós e diz, cara, eu preciso ter aquilo. E Instagram, nada contra o Instagram, né? Mas dependendo de como você usa, por exemplo, a ferramenta do Instagram, eu até falei sobre isso ontem, né? Olimpíadas na França. Aí você entra agora no Instagram, aí tem lá nos stories aquelas fotinhas lá, né? Poste você em Paris. E aí tem várias pessoas postando as fotos delas em Paris, porque é Olimpíadas na França e tal, e aí posta a foto em Paris. Se você não tem a foto em Paris, você se sente menor, né? Porque, pô, tá todo mundo, de repente o mundo inteiro já foi para Paris e só eu que não fui. Porque ele vai te mostrar cada vez mais pessoas que foram. Se você olha uma vez e olha duas, ele vai dizer, cara, ele gosta desse conteúdo, eu vou ficar mostrando pessoas que foram para Paris. E aí a tua bolha, de repente, foi para Paris. Entendeu? E você não foi, você é o único. O que é que eu vou fazer? Eu vou me endividar e vou para Paris, vou postar minha foto em Paris. Eu posso fazer isso? Não sei se eu posso. Então, assim, a felicidade, ela é algo, assim, é melhor você ter pouco e feliz, né, do que você aparentar ter muito e não ser aquilo que você pode e viver endividado, né? Então, assim, não ter um sono legal, viver preocupado, enfim. Então, essa foi uma das coisas que eu... E aí é uma coisa comportamental, sabe? Eu acho que eu nem falei sobre isso no livro. Até falar, Tá. depois abrir um tema sobre isso, assim. Mas eu fui induzido, a minha formação, ela é uma formação que ela me coloca nesse ponto, sabe? Tipo assim, sempre queira ser melhor do que o que você é, que até aí ok, né? Eu acho que a gente buscar melhorar é válido. Mas, quando você, para fazer isso, você primeiro mostra para depois ter, aí você quer, né? Porque, assim, não é andando em locais caros, vestindo roupas caras, usando celular caro, tendo lazer caro, e enfim, que você vai se tornar uma pessoa que ganha mais. Pelo contrário, você vai ganhar cada vez menos, você vai ter menos dinheiro, porque você não vai conseguir acompanhar aquele estilo de vida dos outros, e você vai ficar insatisfeito, né? E você vai ficar endividado. Quando você poderia ter assumido um estilo de vida mais apropriado à sua renda financeira, ao seu gasto financeiro, andar com pessoas que estão ali naquele contexto que você está e ter amizades boas, ter momentos felizes, ser descontraído e terminar o mês no azul, né? Preocupado financeiramente. É isso que é importante. Né? Eu, só fazer um parênteses também, eu já te passo. Eu tenho uma coisa muito séria assim na minha cabeça, muito claro na minha cabeça, que quando eu era criança, meus pais eram empresários, né? E aí eles quebraram. O comércio não deu certo e tal, enfim. Mas na época que dava certo, a gente tinha uma boa condição financeira, uma excelente condição financeira. E de repente a gente já não tinha mais, porque o comércio de repente quebrou. E às vezes, então eu morava numa região boa, né? E às vezes eu ia para uma região mais periférica da cidade e eu via as pessoas na região periférica felizes, satisfeitas, sentadas na calçada, conversando, naquele estilo de vida delas. E eu via as pessoas na minha região tensas, preocupadas, chateadas, né? Aquela tensão com a condição financeira. Eu dizia, gente, é melhor morar aqui. Porque na condição mais simples, as pessoas sabem quem elas são, e é isso, entendeu? A vida é essa. Nas regiões que tem um pouco mais elevado nível financeiro, você fica preocupado em mostrar para os outros o que você tem ou o que você não tem, e aí aquilo ali gera um peso para você. Né? Então, assim, assuma o seu padrão de vida que você pode ter e viva feliz dentro dele. Se você quer ganhar mais, primeiro vai atrás de ganhar mais, forma aquele padrão para depois entrar nele. E não entra nele para depois ganhar mais e pagar a conta. Que aí não vai dar certo. Aí você vai entrar nos 80%, que é o que todo mundo faz. É o que todo mundo faz, né? E, Genésio, até eu tinha se destacado até sobre isso que você está falando, né? Eu coloquei outros pontos que você tinha destacado. Eu botei assim, ó, você diz que muitas vezes o consumo está ligado a momentos em sociedade. Eu acho que é isso que você estava até falando da questão da bolha, né? De a pessoa tirar foto em Paris. E aí você fala, bons momentos massageia o nosso ego e a nossa presença social. Porque é gostoso a gente viajar, né? Mas eu acho que mais gostoso do que você se endividar para fazer uma viagem, viver uma semana, 2 semanas feliz viajando e o resto do ano desesperado sobre como você vai pagar aquilo que você fez e você fica perguntando, né? Ficar vivendo aquele inferno, é o contrário, você se planejar, você ir já com a viagem paga, né? Mas assim, é massagem para o seu ego? É massagem para o ego e é importante, só que assim, né? Quando é grande demais, o barco afunda. E você se diz que é uma coisa de se sentir aceito, impressionar alguém.
Então, esse comportamento, muitas vezes, né, ele está independente da renda da pessoa. Quanto mais você sobe, pior fica. Pior fica, quanto mais você sobe. Mas hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem uma presença aqui, a gente sabe como que é massivo, né? Massiva essa informação, essa quantidade de fotos, de vídeos que chegam para a gente, acaba que a gente, eu vejo, né, vivencio isso, porque eu até dos atendimentos, né, Genésio acho que também vê isso na vida real, porque a gente basta olhar para o lado, vai ter alguém endividado, que hoje em dia não importa a renda, a gente tem visto até pessoas muito simples, muito humildes, querendo viver como se tivesse um padrão de vida de Big Brother, né, a pessoa de artista, e não é assim que a vida funciona, e esse é o caminho mais rápido para o endividamento, é você querer parecer aquilo que você não é. Que eu acho que é um pouco isso que você traz nesse seu capítulo. É isso, Genésio? Assim, um pouco que você estava da linha que você estava falando? Exatamente, assim, tem um ambiente que isso é muito claro, que é o nosso ambiente profissional, né? Quer seja numa empresa que você trabalha ou quer seja no meio profissional que você vive. Porque a gente é muito levado a ter um padrão de vida da profissão ou um padrão de vida do salário, tá? A gente olha para a receita. Só que eu, por exemplo, eu tenho vários colegas no meu trabalho que ganham mais ou menos a mesma coisa que eu. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas ali no grosso está mais ou menos a mesma coisa. Mas nós temos perfis de vida financeira completamente diferentes uns dos outros. E não vai adiantar, porque assim, cada um de nós tem uma história. A gente tem pessoas antes da gente que nos geraram, são nossos pais. E a gente tem uma família. E cada família tem uma história diferente. Então, assim, tem pessoas do meu trabalho que ganham dinheiro dos pais, né, para ajudar com alguma coisa. Tem gente no meu trabalho que ajuda na casa dos pais. Tem gente que é casado, tem gente que é solteiro. Tem gente que é casado com um cônjuge que não trabalha. Tem gente que é casado com um cônjuge que ganha mais. Tem gente que tem filhos, tem gente que não tem filho. Então, assim, percebe que é uma composição bem diferente. E aí, se você olhar para aquele caso da pessoa que é mais abastada, assim, financeiramente falando, e você dizer, mas eu queria ter fulano ganhar a mesma coisa que eu não consigo ter aquilo que ele vive. Mas é porque ele tem um outro contexto, ou ela tem um outro contexto diferente de você. E se a gente entrar querendo igualar pela receita, a gente vai entrar pelo cano. Porque não é quanto a gente ganha, né? É como a gente gasta, é a nossa composição de gastos. Né? Essa composição de gastos é que vai dizer exatamente como que eu posso viver ou não. E aí eu que vou escolher como eu vou decidir usar ali o meu recurso e entender meu padrão. Dizer, cara, a gente ganha a mesma coisa, mas o meu padrão de vida é esse, o seu é esse. Ponto. E não ficar competindo ou querer aparecer ou querer... isso é muito comum em profissionais liberais, né? Profissionais liberais, geralmente você tem que estar com a roupa X, com um eletrônico tal, com um celular da marca, com um carro determinado marca, modelo, porque senão você pode ser mal visto ou, sei lá, você trabalha tanto e não tem tal coisa que o outro tem, né? Então, você, fulano com um carro desse não pode ser um bom profissional. Né? Então, assim, infelizmente a gente é muito julgado pela aparência. E nós julgamos os outros também pela aparência. E então, assim, quando a gente começa a quebrar esses conceitos, tem um livro muito bom, inclusive, que fala sobre isso, que é O Milionário Mora ao Lado. Não sei se você já Nossa, leu. esse eu não conheço. Não, esse não. Eu achei que você ia falar desse daqui, ó, que fala um pouco Bom, sobre isso. Psicologia financeira. fala. Esse daí também fala. Mas o Milionário Mora ao Lado, ele fala exatamente disso, que os milionários americanos, isso é um estudo que eles fazem, né? Os milionários americanos, milionário mesmo, né? Que eles chamam assim, tem um rico que é rico e tem aquele cara que ganha muito. Ele não é rico, ele ganha muito, é diferente. E aí ele diz, o milionário mesmo, ele tem um estilo de vida padrão. Ele tá ali, você não vê o que ele tem. Né? Mas é que acontece, ele tem uma vida que o próprio recurso dele paga as coisas dele, ele trabalha menos, ele tem outros estilos de vida e tal. A pessoa que gasta muito, ela não é porque ela tem dinheiro, ela às vezes pode até ganhar muito, mas ela tem muita dívida. E isso é muito complicado, a gente só julga pelo que vê, né? E aí você vê, tipo, eu quando tinha um carro zero, há 17 anos atrás que eu falei aqui, eu tinha um carro zero, quem mandava na rua me via de carro zero, massa. Né? Poxa, né? Tá bem, cara, de 26 anos tem um carro novinho. Mas eu não tinha dinheiro para pagar o seguro. E eu não tinha dinheiro para pagar a gasolina do carro. Eu ia várias vezes para o trabalho de ônibus.
porque eu não tinha dinheiro para pagar gasolina. Então, perceba, eu tinha um carro e não tinha dinheiro para pagar gasolina. É o mesmo caso da gente ter um apartamento, uma casa, e não tem dinheiro para pagar a energia. A energia atrasa. Quer dizer, cara, alguma escolha foi feita muito errada, porque você se endividou com algo muito grande e você deixa de pagar o básico. Por quê? Porque as pessoas não veem sua energia, mas não veem sua casa. As pessoas não veem a gasolina no tanque, mas vê o carro. E a gente está mais preocupado com o que as pessoas veem do que o que realmente é a essência da coisa, né? Eu acho que por isso que eu lembrei da psicologia financeira, porque eu li ele reli, né? Já tinha lido esse livro. Mas ele fala que riqueza é aquilo que a gente não vê. E tem uma parte do livro, a gente está falando do livro do Genésio aqui, quer dizer, o capítulo do Genésio, onde nós somos autores. Mas já que a tua reflexão agora me lembrou muito do psicologia financeira do livro, porque justamente diz que riqueza é aquilo que não se vê. Porque quando eu vejo alguém com um carro espetaculoso, uma mansão, aquilo me mostra o quanto ela não tem na conta do banco, o quanto ela não tem em investimento, uma escolha que foi feita. Isso não está errado ou certo. Mas aí ele fala, o problema é quando essa mesma pessoa que tem esse carrão ou essa casa vem para mim e reclama que as coisas estão muito caras. Aí eu penso, será que tá caro? Então é muito interessante isso que você falou. E, Genésio, eu estava olhando aqui, né? Também separei mais algumas coisas para a gente poder Ah, conversar. vai Pessoal, se lá, vocês tiverem. Oi? Pode, vai vamos, lá, bora, pode bora, falar. vamos seguir. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa pra gente, pode falar, tá? Inclusive o pessoal que perguntou, o livro, assim que terminar a live, ele, por enquanto, você não vai encontrar ele nas livrarias, ele vai estar disponível na livraria, mas ele foi lançado, tá quentinho, ó, tá até quente, cheiro de pão quente, assim, saído do forno, sabe aquele cheiro de livro que acabou de sair do forno? Sexta-feira, ele foi lançado sexta-noite, lançamento nacional. Então, assim, ele deve ter em algumas poucas livrarias de São Paulo, talvez, ali, mas ele ainda vai estar disponível nas livrarias. Então, encomenda junto com os autores, ou seja, comigo, com o Genésio. Acabou a live aqui? Pergunta lá para o Genésio, Genésio, eu quero ter um livro, inclusive autografado por você, Ana, eu quero um livro autografado por você. Chama a gente que a gente tem ele na mão já para mandar para vocês. Porque se vocês forem na livraria agora, vocês ainda não vão achar, né? E algumas pessoas me perguntaram sobre o digital. O digital ainda não está disponível também. Vai ter, mas em breve. Agora ó, livro físico na mão, rabiscar, anotar tudo assim, que nem eu faço aqui, porque vale a pena, gente. Um Brasil onde a gente tem quase 80% da população brasileira endividada, né? Você tem um livro chamado Adeus Dívidas, né? É para realmente salvar as pessoas do buraco em que elas mesmas se cavarem e se enfiaram ali. É uma preciosidade, que nem ali a nossa colega está falando. Mas vamos seguir, Genésio. O que acontece? Eu achei muito interessante uma parte que do seu capítulo que você dá um exemplo que é um clássico da maioria das pessoas que eu pego nos atendimentos aqui, né? Que você chega e fala, você dá um exemplo do endividamento que eu chamo do tipo bola de neve, né? Que é o cartão de crédito, que é uma ferramenta financeira como outra qualquer, só que as pessoas elas usam, né, o martelo ao invés de pregar o prego, pregam o pé ou o dedo, né? Enfim. E você fala do cartão como se as pessoas usam como se ele fosse uma receita financeira. E você fala sobre como esse uso errado da ferramenta do cartão, como um exemplo, né, ele leva a alguns problemas que vão além das finanças. Porque aqui a gente está falando de problema financeiro, mas existem outros problemas adjacentes que surgem disso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, né? A gente já está comentando aqui sobre os problemas, mas falar um pouco a respeito justamente do impacto na vida das pessoas desse descontrole financeiro, que a gente sabe que o cartão de crédito é a navalha, né? Que normalmente as pessoas elas se cortam, elas ao invés de usar para poder aparar a barba, elas passam nelas mesmas. Então, como que é a consequência do mau uso de uma ferramenta financeira, como, por exemplo, o cartão de crédito? Outras consequências além do dinheiro. Um dos problemas do uso indiscriminado do cartão de crédito, né, do uso não controlado, né, porque o cartão de crédito é uma maravilha. Eu passei a usar o cartão de crédito de forma consciente há 17 anos. E assim, é uma maravilha, tranquilo. Para tudo que eu posso, eu passo no cartão de crédito. Mas é um buraco sem fim, né? Então, assim, certa vez eu me lembro que eu fiz um cartão de crédito, eu queria comprar um air fryer, vai. Eu queria comprar um air fryer, a verdade é essa. E aí estava em promoção numa determinada loja aqui em Fortaleza e era uma mega promoção, era uma promoção realmente muito boa, mas para você conseguir aquele valor da promoção, você tinha que fazer o cartão da loja. Ok, vou fazer o cartão da loja, depois que eu parar de pagar esse negócio, eu desfaço o cartão, beleza. E aí quando eu recebi
a fatura do cartão, né? Eu fui lá dar uma lida, só tinha a parcela realmente da Efraim que eu tinha comprado. E quando eu fui dar uma lida, aí tinha lá, caso você atrasasse o pagamento, iam ser cobrados juros de apenas 1000% ao ano. Mil. Gente. 1000% ao ano. Não era Quer nem dizer, a 100, tua dívida, era 1000. ela vai ser, foi o maior valor que eu já tinha visto na minha vida. É 1000% ao ano, né? Assim, é multiplicar a tua dívida por 10, né? Então, vamos supor, se você comprou um negócio que, sei lá, foi R$ 500, você está devendo 5.000, né? E por aí vai, tá? Então, assim, o problema do cartão de crédito, que além dos problemas financeiros, o problema é que quando ele traz problema financeiro, que ele vira uma bola de neve. O que é a bola de neve do cartão de crédito? Para quem está assistindo a gente, e talvez não tenha muito esse conceito fixado, né? É quando você recebe o salário, vamos lá. Agora em agosto todo mundo vai receber o salário, né? Eu recebo geralmente dia 1º. Então dia 1º vai cair o dinheiro na minha conta. É como se eu pegasse o dinheiro no dia 1º, pagasse o cartão de crédito e ficasse zerado. Qual é o problema disso? Eu estou pagando o salário de agosto, uma conta que eu fiz em julho, né? Então, assim, já gastei. Eu já comi, eu já botei gasolina, eu já tomei o remédio, eu já fiz o lazer que eu tinha que fazer, já comprei a roupa, eu já gastei, já consumi aquele produto. E eu vou trabalhar para pagar o que eu já fiz. E aí o que acontece? Eu gasto aquele dinheiro pagando e eu vou começar o mês sem dinheiro. E aí eu uso de novo o cartão de crédito para poder rodar o mês. Quando você faz isso, não dá 2, 3 meses, a outra parcela você já não consegue mais pagar. Porque você não mudou o seu hábito financeiro de consumo. Você tem que ter aquele hábito ali para te fazer bem. É uma saída, é uma roupa, é um lazer, é um consumo e tal, com algumas prestações. E aí o salário ele já não dá mais. Quando o salário já não dá mais, você vai para o empréstimo. Aí quando você faz o empréstimo, o que acontece? Pensa comigo. Se o teu salário não paga a conta, por que você acha que você agora vai pagar uma parcela de um empréstimo? Se você não mudou o seu hábito, você vai continuar consumindo a mesma coisa, teu dinheiro não dá, você pega um empréstimo, põe mais uma parcela e entrou no buraco de novo. Gente, qual é o problema disso? Você não é só financeiro, você começa a ter insônia, palpitação, você começa a ser uma pessoa ranzinza, você começa a achar que a sua vida não presta, que os outros têm uma vida melhor do que a sua. O relacionamento conjugal vai para o espaço, o relacionamento familiar vai para o espaço, né? E aí você começa a ter uma série de problemas com o profissional, você começa a ter, vai trabalhar insatisfeito, achando que a empresa te paga pouco. Aí a gente põe a culpa na empresa. Ah, mas eu estou sentindo que a empresa me paga uma miséria, né? Onde eu trabalho paga pouco. Não, cara, não paga pouco. Você tem onde trabalhar para ganhar mais? Se você tem, vai. Mas se você não tem, cara, agradece a Deus o trabalho que você tem e aprende a viver dentro daquilo dali. Entendeu? Você não. Ah, não, aqui eu ganho um pouco. Mas no começo não era bom quando você entrou. O problema é que a gente assume gastos e põe a culpa nos outros, né? Mas aí uma vez eu vi até um memezinho da internet, é assim: encontrando a causa dos meus problemas. Era um livro. Aí quando você abre o livro, tinha um espelho. Tipo isso. Somos nós mesmos que criamos a nossa condição financeira e nós mesmos que nos afundamos nesse buraco. Então, assim, a gente precisa rever as decisões que nós tomamos. Algumas são mais simples, outras são mais pesadas. Mas, infelizmente, se foram decisões erradas, elas vão precisar ser consertadas. Só para dar um exemplo aqui muito rapidinho, Ana, assim, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me disse assim, mas eu não sei mais o que fazer, porque eu não consigo pagar o IPVA e o seguro do meu carro. Eu disse, vende o carro. Não, mas não sei o que. Eu disse, não, cara, é o seguinte, você fez a escolha errada. O bem que você comprou, ele está fora do seu padrão financeiro. Se você não. O PVA custa aí, vai, 2 a 3% do valor do carro. Se você não tem condições de pagar uma coisa 2 a 3% do valor de um bem maior, cara, vende aquilo dali, foi uma escolha errada, compra um carro de menor valor, que cabe dentro do teu orçamento e vive feliz. Sabe?
vai viver a vida tranquila e para de reclamar. A culpa não é da Blitz, a culpa não é do policial que está ali fazendo o trabalho dele e checando teu documento, né? Não é o cara que é chato, não. Nós é que decidimos errado e nós é que geramos o problema para nós mesmos. Então, assim, compra um carro simples e seja feliz. Pô, não, mas não tem um carro mais simples que eu já tenho, já é o mínimo. Então, talvez você não esteja no momento de ter um carro, né? Mas, assim, são as nossas escolhas. E aí elas geram consequências. Então, a gente tem que ter essa questão financeira de decidir, cara, posso, não posso? Se eu não posso, beleza, mas se eu posso, vai. Amém. Pode, tá, vai, se joga, tá, beleza. Mas não pode, segura. Enfim. Eu acho que essas consequências que você falou, eu até no meu capítulo lá, eu brinquei com a ideia do a ansiedade que senta, senta na mesa comigo todo dia para tomar café da manhã. Eu acho que o sentimento da ansiedade, né? Porque você começa a ficar meio com aquela sensação de você estar se afogando, né? De aquela palpitação no peito, você tem problema para dormir, você tem taquicardia, você começa a se sentir perseguido, olhado, acusado, né? Eu trouxe eu lembrei muito do quando você fala ali dos outros sentimentos que tem, eu lembrei quando eu escrevi, porque eu falei de mim mesma, né? Para mim, quando eu tinha dívida, eu sentia que a ansiedade sentava comigo para tomar café da manhã todos os dias. E ela me acompanhava o dia inteiro naquilo, né? E não levantava e não ia embora. Mas, né, um sentimento de que eu preciso sair disso, e quanto mais eu tentava sair, né, parece que mais eu me afundava naquela situação. Então é muito comum, né, ou seja, muito comum mesmo quando a gente vê, ainda mais que de 10 pessoas, 8 estão endividadas, né, pelas estatísticas oficiais. Então é muito comum as pessoas se sentirem, meterem os pés pelas mãos, vamos dizer assim, elas se sentirem naquela vontade de romper o ciclo, e aí elas começam a tomar decisões erradas, atrás de decisões erradas. Eu vou pegar uma dívida para quitar outra, e ela não quita a dívida, você fala isso no teu capítulo, eu acho que você fala isso no teu capítulo, se não me engano, né, de que se fosse uma dívida fosse resolver outra, você já tinha resolucionado quando você fez a primeira, mas não resolveu, e aí a pessoa começa a achar que ela precisa subir a renda, então é preciso de mais dinheiro, só que se ela não muda o comportamento, como você diz lá no teu capítulo e fala, você simplesmente vai subir a renda, vai subir o teu consumo, e você vai simplesmente cada vez mais se tornar mais endividado, né? E é isso que acontece com as pessoas mais ricas também, né? Que tem cheio de dívidas, e as dívidas são gigantescas, porque vai subindo, né, vai crescendo na mesma medida. Então, eu acho que eu posso dizer que um sentimento, não sei se vocês concordam, o pessoal que está aí, para quem tem dívida, ou quem já esteve endividado, ou que está endividado, né, enfim, pode dizer, vocês concordam? Eu acho que a ansiedade causa tudo. Causa um desconforto enorme, você fica ríspido com as pessoas, você meio que você cospe marimbondo mesmo, porque você está se sentindo sufocado, pressionado. Só que quanto mais você tenta sair, se você não faz a coisa do jeito certo, não para, respira, que é a coisa ao contrário de que uma pessoa ansiosa faz, né? Parar de se mexer, respirar, para poder deixar a coisa flutuar, ela continua se mexendo, igual Maria Movedice vai afundando, isso vai só piorando o sentimento. Sono que some, vai dando taquicardia, problema de coração, problema de pele, problema de relacionamento conjugal, problema até questões psiquiátricas podem advir disso, seríssimas, não somente a questão da ansiedade, né, causada por inconsequência em decorrência de dívida, mas pode disparar, ser um gatilho para outras doenças muito piores, que aí eu não vou entrar nessa seara, que aí é com o povo da psicologia mesmo, o pessoal da psiquiatria, o pessoal da área mais da saúde. Bem, Genésio, a gente já está com quase 1 hora de live, o Instagram não bugou, gente, deu certo. Ainda não. Ainda não, né? E o pessoal que tá aí, conta pra gente. Vocês curtiram a live? Gostaram de conhecer o Genésio? Tem mais um pedacinho aqui, mais umas coisinhas que eu quero falar com o Genésio, mas eu quero saber se vocês têm dúvidas, né? O livro, ele tá, né? Como eu falei, ele vai entrar nas livrarias, mas ele ainda não tá em muitas livrarias disponíveis, porque ele foi lançado sexta-feira à noite, então ele tá tipo pãozinho saindo da chapa ali, ó, do forno, acabou de ficar pronto, né? Tá cheirando a novo, então é só com os autores que você vai encontrar diretamente, ou seja, comigo, com o Genésio ou com outros autores do livro, né? E justamente se vocês quiserem fazer, né, fazer uma encomenda com a gente, tá? E, Genésio, enquanto o pessoal deixa aí, comenta aí, galera.
né? Você ficou feliz com essa live? Poxa, seja bem-vinda, tá? Aqui a nossa ideia é acolher de verdade. Não temos vergonha de falar que a gente já foi endividado, não temos vergonha. Se um dia eu faço uma live, a gente faz uma live, aí eu conto o tamanho dos buracos e o tamanho da dívida que a Ana chegou, né? Inclusive, eu falo para vocês, a minha última dívida foi só esse ano, tá, Genésio? 5 anos que a gente se conhece, né? Tipo, a minha o último bastião foi esse ano. Eu não tenho vergonha de falar. É um processo. Isso é uma caminhada. É uma Assim, dívidas mesmo, eu já não tenho há muito tempo, né? Mas assim, eu tinha o financiamento desse imóvel aqui que eu moro, né? Mas esse imóvel eu já quitei em 2020, 2019, final de 2019, começo de 2020. Então, assim, não tenho, não tenho mais nada, nada assim. É o consumo do mês, né? Assim, energia, internet, alimentação, transporte, pronto. Aí precisa de uma pronto. roupa, eu tenho uma reserva para comprar uma coisa extra e tal. Como você falou, sabe, Ana, assim, a gente tem muito mais coisas não programadas do que as coisas programadas. O que é que a gente faz? O que é que geralmente se faz, né? As pessoas programam o seu salário nas obrigações principais. Só que elas esquecem que tem as obrigações que a gente não prevê, tá? Por exemplo, eu Exato. viajei de férias, né? Viajei de férias, passei 20 dias viajando e tal. Quando eu voltei, o que é que aconteceu? Tinha um registro de torneira aqui, né? Estrompado, eu tive que trocar, né? Na volta. E eu tive também um problema no ar-condicionado, tava vazando e tal. Então, assim, são coisas que acontecem que eu não sei resolver. Então, eu tenho que chamar uma pessoa para resolver, né? E aí eu tenho que ter esse dinheiro, porque, assim, graças a Deus, esse caso agora específico, a torneira fechou, quebrou fechada. Mas eu tive agora, em abril, eu estava numa praia aqui perto, e o meu vizinho ligou, cara, o teu apartamento tá vazando água muita que eu tô vindo daqui de casa. E aí eu tive que sair lá da praia para cá, 2 horas e pouco de estrada, porque a torneira quebrou aberta. E aí água vazando o tempo todo. E aí você tem que resolver aquilo ali. Você não dá para dizer, não, mês que vem então dou uma olhada nesse tempo. Não, você tem que olhar agora. Né? Porque são coisas que tá ali. Então você tem que viver abaixo do que você ganha, porque exatamente vai ter a vida, ela não avisa, né? Quando não vai dar certo. E você tem que estar preparado para isso. O problema é que a gente não se prepara, deixa os gastos ali no limite, todo mês aparece alguma coisa não programada, a sua vida vai virar uma eterna não programação e cada vez mais endividado. Exato, né? Aí lá no meu capítulo que eu ainda não fiz live, eu sugiro um exercício para a pessoa fazer a divisão em 3 esferas, tá? Depois lá com quem tiver o capítulo vai ver o exercício. Tem vários exercícios, alguns autores botaram os exercícios assim. O do meu é justamente para saber essa esfera, em qual esfera a pessoa vive, se é na urgência, se ela vive na urgência, na circunstância, né? Vivendo o momento, oba-oba, ou se ela está no essencial, somente no básico ali, como é que está o equilíbrio dessas esferas, né? Justamente, porque essa coisa da urgência, Genésio, um parênteses um pouco grande, não sei se você acompanhou recentemente, o pessoal aqui, né, da página talvez tenha acompanhado. A gente se mudou, né? A gente saiu do nosso apartamento, a gente morava há anos, e a gente veio para um outro apartamento onde está aqui agora, né? Um apartamento maior. E nesse processo, né, antes da mudança, a gente ia, né, viajar e a gente ia para. Ai, para onde que a gente ia para. Nossa, até esqueci, meu Deus, a gente ia para Paraíba. Né? A João gente ia Pessoa. visitar Paraíba, João Pessoa, isso, a gente ia para João Pessoa. E aí, o que que aconteceu nesse processo? A minha gatinha, né, a única gatinha que a gente tinha ficado, aliás, o motivo das minhas dívidas foi a questão com as minhas gatas, as minhas dívidas, uma, né, das várias questões de endividamento foram urgências com veterinário. Quem tem bichinho tem que estar preparado para isso, é uma responsabilidade, tá? E aí aconteceu com a Amelie, dela ficar doente, a gente abriu mão, a gente perdeu, entre aspas, perdeu mesmo dinheiro
mas para poder ficar com a Amelie, né, que era a gatinha, e a gatinha, depois de umas 2 semanas, a gente lutando para a vida dela, a gente chegou a fazer ressonância magnética, que é caríssimo, né, pagado do bolso, tá? Ela não sobreviveu, ela veio a falecer, só que olha como que a vida é, né? Uma tristeza enorme, óbvio. E meu marido, a gente, Matheus, está aqui contando, né? A gente sobreviveu a isso, mas a gente passou de uma maneira muito diferente, financeiramente falando, não emocionalmente, né? Porque a emoção é a mesma, né? De uma perda de um animalzinho de estimação, né? Uma perda de uma vida, né? A tristeza ela não muda, mas financeiramente a gente passou muito bem. Por quê? Porque a Amelie, a gente deu todo o conforto que a gente pôde para ela, tratamento em casa, pagar ressonância para descobrir o que estava acontecendo, né? Fazendo tudo da melhor maneira possível e sem a culpa, porque a gente tinha uma coisa chamada reserva, né? Que das outras vezes foi um motivo de 2 pauladas, né? 3, na verdade, de dívida que eu gerei em outros momentos por causa justamente de emergências veterinárias. Então, Genésio, hoje eu e meu marido, a gente conseguiu passar por um gasto, eu não sei se o Matheus chegou a colocar ali, não falou, mas basicamente falando assim, eu não sei se o Matheus que sabe os valores melhor, que a gente planilhou. Matheus foi a pessoa que assumiu ali a planilha. Se não me engano, a gente gastou, acho que foi isso, uns 15, entre 15 e 17 mil reais de custo com remédio, Uber, né, que a gente não tem carro, gastos hospitalares, veterinário, tudo que você possa imaginar. É Isso em 2 semanas. muito caro. Quer seja animal, quer seja humano. Saúde é muito caro. Internação. Então, assim, poxa, hoje a gente pode falar que a gente passou por isso usando o cartão de crédito como uma ferramenta inteligente. A gente tem o dinheiro, teria o dinheiro para pagar 100% à vista, mas a gente usou o cartão de crédito da maneira correta. Cartão de crédito não é mais dinheiro, é mais tempo. Então, Genésio, aproveitando a sua vírgula aqui para falar sobre essa questão das urgências, como é importante a gente se preparar porque a gente não está preparado, né? E isso tudo começa com o que o Genésio está falando, como romper o ciclo de endividamento é você romper a maneira como repensar a maneira como você lida com o dinheiro, né? Porque a vida, ela vem e tenta ensinar lições pra gente. Se você está sempre voltando, caindo no mesmo ponto, é porque você ainda não aprendeu uma lição que a vida está querendo te ensinar. Filosofei, Genésio, mais uma coisa assim pra gente encerrar, porque já foi 1 hora de a gente Esse não, fala o muito, pessoal Genésio. não assiste. O pessoal tá pior do que Game of Thrones. Isso é verdade, o pessoal já está querendo uma coisa mais rapidinha, ó. Mas para fechar, eu gostei muito de um finalzinho ali que você colocou bem no encerramento ali do teu capítulo, que você fala assim: hoje eu ouço pessoas dizendo que algumas coisas são mais fáceis para mim, mas esquecem das muitas decisões difíceis que tive de tomar para poder organizar as minhas finanças. E aí eu acho que eu te pergunto, você contou várias histórias suas que já mostram decisões difíceis, mas qual foi, acho que, a decisão que você considera mais difícil que você teve que tomar, né? E qual fruto que você colheu dela? Você já contou um pouco, mas fala qual que você considera assim que foi a mais difícil que você tomou, mas e o fruto que você colhe dela, né, até hoje disso? Ou colheu na época? A decisão mais difícil que eu tomei, Ana, assim, não é que foi uma decisão ruim, pelo contrário, foi uma decisão muito boa. Mas ela é muito difícil de você ser tomada no começo. Que foi quando eu assumi, eu bati o martelo na época, falei para minha esposa, né? Eu disse, olha, a partir de hoje, 20% do que a gente ganhar vai direto para o investimento. E a gente vai se virar para viver com os 80% que sobrar, né? Essa decisão ela é muito difícil, porque assim, você tem o dinheiro ali na sua mão, você vê o dinheiro ali, e aí você decide não gastar aquele dinheiro. Ah, esse mês a gente, né, na época, né? Esse mês, vamos sair mais para um restaurante, uma coisa. Não, vamos ficar em casa, vamos assistir um filme em casa, vamos comprar uma pizza no supermercado, vamos pedir uma pizza, não vamos num restaurante. E você começa a cortar algumas coisas porque o orçamento está ali. Está ali, é todo o tempo, batendo. Então, essa decisão de você dizer, eu não vou gastar para eu poder pensar no meu futuro, porque o futuro a gente não vê, a gente vê o hoje. Então, assim, parece coisinha boba, mas é aquela coisa. Ai, cara, eu tô toda a vida com a mesma roupa na foto. Vai ficar um tempinho ainda até a coisa se organizar e você comprar outra. Ah, mas poxa, a gente faz tempo que não vai para um restaurante legal e não vamos até a coisa se organizar, a gente poder ir.
Então, os nossos amigos estão todos fazendo isso. A gente não vai fazer agora, a gente vai fazer daqui a pouco. São decisões como essa que as pessoas não veem. Porque as pessoas te veem, Ana, quando você está no restaurante. Mas ninguém te vê quando você está em casa. Você está em casa, você está em casa. Ninguém te vê, né? Mas quando você está no restaurante, as pessoas te veem. Então as pessoas não sabem da decisão de você não sair. A decisão de Uhum. sair todo mundo vê. Mas a decisão de não sair, de não comprar uma roupa, de não trocar o celular, de não trocar o notebook, whatever que seja, né? Qualquer coisa outra aí que você vai usar, as pessoas não veem. Mas aquilo dói em você. Aquilo ali é uma repressão que você fica dando no seu sentimento de consumo. E aí hoje as pessoas olham para mim e dizem assim, Genésio, mas o teu caso é muito fácil, né? Você dizer isso. Hoje eu tenho uma liberdade financeira que eu consigo tomar algumas decisões. Mas porque eu estou há 17 anos, né, colhendo essas coisas. Então, a gente consegue ter... Hoje, ok, beleza, então eu posso. Mas foi muito para eu chegar e dizer assim, hoje eu posso. Então, pessoal, assim, para finalizar, né, não olhe para o hoje. Tem uma frasezinha que é assim, trabalhe para o futuro e não para o final de semana. O final de semana ele passa, Perfeito. né? O final de semana a gente se diverte de outras formas. Eu sou de Fortaleza, uma região que tem praia. A praia em si ela não custa nada. O que você come na praia é uma decisão sua. Mas ir para a praia tomar um banho de mar é de graça. Vocês aí em Curitiba têm inúmeros parques maravilhosos. E parque, sentar embaixo de uma árvore, ler um livro, não custa nada. Talvez a passagem de ônibus, vai. Mas o que você vai fazer com estar lá é outra coisa. E é um gasto seu. Mas assim, se divertir não custa muito. A gente é que bota peso em cima dessa coisa, né? Mas é isso. Então não Exato. trabalhe para o final de semana, trabalhe para o seu futuro, porque o futuro chega e ele chega pesado, né? Mas é Ele isso. chega pesado. Perfeito, Genésio. Eu queria te perguntar, porque realmente impactou essa sua frase do final, de que as pessoas falam justamente, né? As coisas são fáceis para você, porque elas não veem o processo, né? Tipo, são fáceis, né? Mas aí, quantas questões, quantas decisões difíceis, que foram difíceis, hoje já não são mais, né? Mas a vida fácil hoje, entre aspas, fácil no sentido de mais tranquila, né? Ela é tomada em base de decisões que sim são difíceis de você pesar, mas que depois você entende e você colhe o benefício. E eu vou contar, acho que o Matheus, você não me fez a pergunta, mas eu vou responder também. Qual foi a decisão mais difícil que eu tomei, né, desde que eu comecei com a educação financeira? Matheus, escuta essa, a revelação na live. Depois ele vai bater aqui no quarto, vai entrar, vai falar, como assim? Para mim, a decisão mais difícil, porque isso talvez seja de alguém aqui, a decisão mais difícil foi um exercício na pós-graduação, no primeiro período, na primeira parte da pós-graduação, a disciplina que ele estava fazendo era fazer um orçamento familiar. Não era um orçamento individual, era um orçamento de família. E ele falou: vocês vão fazer, os alunos, o de vocês. Então você vai ter que chegar e fazer com a tua família. Ah, mas eu sou solteira. Não, tudo bem. Se você é solteiro e divide o quarto com alguém, faça então com um colega de quarto. Agora, mas eu só tenho eu e meu marido, a gente faz separado, vai fazer junto. Então, para mim, a decisão mais difícil foi eu sentar com o Matheus, na época a gente fazia os orçamentos separados, e ter que falar. A gente vai montar um orçamento familiar juntos. E aí eu ter que abrir as dívidas dos consignados, eu ter que abrir que eu estava no cheque especial, né, de que eu estava segurando uma pedra muito difícil de carregar. Então, isso para mim foi a decisão mais difícil que eu tomei, mas foi a melhor decisão da minha vida. Que hoje o Matheus está aqui, nós estamos juntos nessa empresa de educação financeira. Matheus, um especialista em investimento, e tudo teve início com a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, em assumir que eu sou um ser humano, que eu errei, e que a gente resolver juntos, quem tem família, é melhor do que você carregar a pedra sozinho. Você não perguntou, mas eu resolvi porque eu me inspirei na sua resposta. Ótimo, 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 excelente, adorei. Adorei, mas é isso. É isso, gente. Vocês curtiram aí a live, eu vi que o pessoal estava falando. Então, como o Matheus até comentou, estava comentando ali, né, para o pessoal, o livro, então, fresquinho, Adeus Dívidas, saído do forno, né? Encomenda com os autores. Você vai estar na livraria? Vai, mas você vai ter que esperar
mais para poder adquirir, porque na livraria ainda nem sei se tem, talvez só em São Paulo, foi o que eu digo. Eu disse porque a editora está lá em São Paulo, então a distribuição ela ainda não aconteceu, ela está na mão dos autores, o livro. Então, se você quer adquirir o seu livro, já fala ou comigo ou com o Genésio, assim que a live terminar, vai lá, chama a gente em inbox, que a gente já explica bem certinho para vocês, né? E aí você vai ter que escolher o autógrafo de quem você quer. Se você quer o autógrafo do Genésio ou da Ana, não tem problema, um dia a gente se encontra, se vocês pegarem o do Genésio, né? Um dia a gente se encontra, traz o livro que eu assino e o do Genésio também. Se estivesse perto, a gente mandava o livro assinado, mas o Genésio está em Fortaleza, eu estou em Curitiba. Um pouco longe, um pouco longe, mas tudo bem. A gente dá um jeito. Então, a gente dá um jeito. Então, chama a gente, isso daqui é um baita do investimento no sentido de conhecimento, porque são vários profissionais, assim, são 28 profissionais, diferentes áreas, que estão falando sobre como você rompe o ciclo de endividamento. Aqui vocês conheceram somente dois, ou seja, tem mais outros 26 autores, né, que estão aí de verdade falando para vocês o caminho certo, sem golpe, porque tem muito golpe nessa área também financeira. A gente são pessoas sérias que trabalham com isso cotidianamente para ajudar vocês a saírem das dívidas. E para a gente encerrar, eu quero ler a sua frase, Genésio. A que você deixou aqui, né, a sua frase de destaque, que foi, você até falou no começo, ó. Somente a mudança em nossos hábitos de consumo, de forma consciente e organizada, é capaz de encerrar o ciclo de endividamento. Eu diria, Genésio, que o seu capítulo é uma sentada na cara, uma chinelada. Se eu tivesse chinelo, eu pegava aqui uma chinelada na cara para a gente pegar e olhar e falar assim, criatura, olha para você, né? Olha o que você está fazendo com você. Para de se estribuchar e começa a tomar decisões mais centradas no que é bom para você, no que te traz mais tranquilidade do que você ficar olhando para a vida dos outros. Porque a grama do vizinho pode parecer mais verde, né? Mas será que a que custa dessa grama é mais verde? Será que ela é tão verde assim mesmo? Não está cheio de agrotóxico naquele negócio? E a pessoa está lá deitada na cama, né, sofrendo, cheia de dívida, e você achando que a pessoa está feliz da vida, ela está toda endividada. Pior do que você, às vezes. Né? Isso, Exatamente, Jean. exatamente. Tá isso. Só assim, como a Ariadne colocou aqui, né, Ariadne, obrigado que você gostou e que bom que ajudou em algumas reflexões para você. A ideia é que esse conteúdo do livro, da live, das postagens que a gente faz, sirvam de reflexão, de aprendizado e de crescimento, né? A gente não está aqui para vender coisas, assim, claro, a gente tem nosso serviço, nossas coisas e tal, você pode contratar e tudo mais, mas mais do que isso, assim, a ideia é de que vocês, né, quem for ter acesso a esse conhecimento, possa repensar a sua caminhada financeira e reconstruir, né, a sua relação com o dinheiro. Acho que esse é o mote principal da coisa. E é isso. Exatamente. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Genésio. Deu certo. Agora foi com tranquilidade. Deu tudo certo. Conseguimos ir até o fim. E, e fica o convite, porque assim, a gente vai fazer aqui na página da Tem, o pessoal que quiser continuar, a gente vai fazer várias lives, né, com os autores, né? O Genésio foi o primeiro, né? O primeiro que eu estou entrevistando aqui, a gente está batendo esse papo, fazendo essa live sobre o capítulo, mas a gente vai ter muitos outros autores. Então acompanhe, quem não conhece o Genésio, siga a página do Genésio. Ele bota as melhores reflexões da vida, são do Genésio. Ele bota lá, né? Tira uns prints lá da outra rede social e bota aí, são as melhores reflexões. E eu aqui trabalho, né, já mais com, vai lá fazendo um desafio, bota em prática, né, são complementares. Então, gente, segue a página do Genésio, assiste as lives aqui também, porque vai ter outros autores, a gente vai estar batendo papo e adquire o seu livro, né? Aqui na Tem, a gente tem alguns livros ainda disponíveis, mas a gente já teve uma baita encomenda, muita gente já encomendou, inclusive amanhã eu vou estar assinando um monte para mandar pelo correio. Então, se você quiser adquirir o seu, né, dessa primeira leva, que já está na mão dos autores, conversa comigo ou com o Genésio, chama inbox que a gente explica para vocês e vamos ter um prazer enorme em autografar, mandar uma mensagem para vocês. E é isso, gente, educação financeira é para a vida, né, Genésio? E agradecer. Obrigada, Genésio, obrigada a todo mundo. Se quiser se despedir do pessoal também. Nada, eu que agradeço. As despedidas você já fez e só iria repetir o que você já falou. Obrigado demais, Ana, pelo convite, Matheus, pelo todo o apoio de vocês aí. Obrigado pela audiência do pessoal que esteve aqui com a gente, de quem vai assistir depois, vai ficar gravado, vai ficar aí.
e estamos à disposição, né? Para a gente É isso caminhar daí. juntos. É isso aí. Um grande beijo, então, Genese. A gente se vê e pessoas reservem o seu livro, porque quando acabar na mão dos autores vai demorar para ter segunda leva para poder chegar de novo fazer a nova impressão. Um grande beijo, Genese. Boa noite para todo mundo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.